Estação Entrevista. Opa, e hoje nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios o Roberto Pruner, o Beto, né? Que é, mais uma vez, campeão catarinense de velocidade na terra na categoria Stock Car Ômega. O Beto já é não é de anos, é de décadas, eu diria, né, que tem se despontado no automobilismo de Santa Catarina, é um exemplo para o automobilismo brasileiro, especialmente para a nossa região também. Vamos conversar com ele. Beto, boa tarde, prazer em tê-lo conosco aqui. Tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem, Elias? Eu agradeço o convite de estar participando do programa na Rádio Menina, na TV Mocinha, e boa tarde a todos que estão acompanhando. Agora, Beto, já são uma trajetória de muitos anos, né? Décadas, eu diria, né? O campeonato catarinense começou em 82, eu participei da primeira edição, né? Não participei de todos os campeonatos durante esse tempo todo, mas de alguns. Com certeza. Quantos títulos nessa história aí? Olha, de campeonato catarinense tem 2, tem paranaense entre interestadual, são mais 4 campeonatos e um brasileiro. Nossa, tudo isso. E como é que é fazer o automobilismo? Porque eu me recordo muito bem, a gente até conversava antes do programa aqui, relembrava um pouquinho, quando tinha lá em Camboriú, ainda de pista de barro, lá, eu acho que era o Figueira, né? O Autódromo Figueira. Era o Rancho Figueira Grande. Rancho Figueira Grande, aí corriam grandes amigos aqui de Balneário Camboriú, aquele tempo era Força Livre, né? Sim, era a Força Livre e a 1600 preparada, eram as duas categorias que tinha naquela época. Nós tivemos o prazer de transmitir algumas dessas competições pela Rádio Camboriú, né, que foi a primeira emissora de Balneário Camboriú. Era uma grande festa e atraía um grande público, isso que era importante, né, velho? Aquilo foi na década de 80, bem no início, 80, 81. Aquilo foi o início que depois acabou se tornando o Campeonato Catarinense, que começou em 82, né? Então, nessa época tinha provas, já existiam algumas provas em Volta Grande, que é Rio Negrinho, em Mafra, e aí construíram esse autódromo em Camboriú que despontou. O número de carros participantes na época era uma coisa absurda, tinha baterias de repescagem. Então, eu acredito que o autódromo dentro do estado que impulsionou para que se criasse o Campeonato Catarinense foi o Autódromo de Camboriú. Que maravilha. Depois, mais tarde, veio o Vale Vale dos Cobras, né? Que exatamente. Também teve outra importante função nessa história do automobilista da Catarina. Agora, nesse ano em particular, você é campeão catarinense de velocidade na terra, na categoria Stock Car Ômega. Qual é a diferença, né, daquela prova de antigamente com essas provas de hoje? O veículo, se baseia no veículo praticamente ou não? Sim, na época o automobilismo era bastante amador. Você basicamente comprava na época um Opala, um Dojão, um Maverick para participar da Força Livre, né? E a preparação era, apesar de ser Força Livre, mas os investimentos não eram tão altos, né? Hoje, digamos, na Stock Car Opala ou Stock Car Ômega do catarinense, a preparação é toda regulamentada, mas o investimento é bem mais alto. A preparação dos motores hoje, em termos de potência, os carros são bem mais fortes, em termos de desenvolvimento de suspensão, de freio, todo o acerto do carro, né? Tanto que em 2009 a gente participou com um carro desse de terra, fomos correr em Curitiba no asfalto e fomos campeão em 2009 lá com a equipe, né? E, com acerto basicamente num carro de terra, com algumas modificações de regulamento, mas realmente os carros que andam aqui na terra são muito bons. Ao ponto de ir para o asfalto e conseguir bom resultado também. Exatamente, né? Fomos lá e ganhamos o campeonato. E nesse ano, no Campeonato Catarinense desse ano, pelo que eu vi, você não participou de todas as provas, mas mesmo assim foi campeão. Pois é, a gente acabou conversando com o Artenir e com a Faculdade Avantes um pouco tarde, o campeonato já tinha começado, e o que eu assumi com ele foi de fazer 2 provas em Lontras, que ele teria algum interesse naquela região. Aliás, o Artenir, o pessoal pensa que é de Rio do Sul. Na verdade, quando ele nasceu, é Rio do Sul, mas é Lontras também, que nem eu, né? Ele nasceu em Lontras também. O Artenir Werner, né? Que foi prefeito de Rio do Sul, deputado federal, várias funções públicas, né? E hoje é cidadão honorário de Balneário, né? Sim, com certeza. Recebeu um título. Muito bacana isso. E, bom, a gente acabou assumindo com ele um compromisso de fazer as provas de Lontras. E a gente acabou participando da primeira prova, ganhamos, a segunda ganhamos também. E
Aí eu visualizei, dei uma olhada na pontuação do campeonato, vi que se eu vencesse o restante das provas do campeonato, poderia ganhar o campeonato ainda. Opa! Só que é um compromisso meio complicado, porque você ter 6 provas pela frente e precisar ganhar 6, lógico, tem batida, tem quebra, tem muita coisa que pode acontecer no automobilismo, né? E não só no nosso, até na Fórmula 1. Hoje Sim. O automobilismo ele tem um lado cruel. Às vezes um pedacinho de ferro, uma mangueirinha te deixa na mão, né? Mas deu tudo certo, a gente ganhou o campeonato, conseguimos as 6 vitórias que precisava, né? E o pessoal ficou bem feliz, eu também, foi uma parceria de sucesso. Pois é. E campeão, a entrega da premiação foi na sexta-feira da semana passada em Blumenau, né? Foi uma festa que reuniu lá. Exatamente, uma festa muito bonita na Vila Germânica. Os carros campeões ficaram expostos lá e foi realmente uma coisa muito bonita. Perfeito. E eu estou, claro, meio que tanto quanto fora do automobilismo e também dessa área esportiva. Como é que nós estamos em Balneário Camboriú? E você tem mais alguém correndo? O Nivaldo, eu sei que parece que andou desistindo, né? Ou pelo menos não está correndo mais, né? O Nivaldo chegou a retornar na categoria ômega, andou um tempo, depois desistiu. Acho que os afazeres profissionais dele, eu acho que complicaram um pouco. Muito. Ele tem bastante, ele tem um colégio, trabalha na Marambaia. Trabalha na Marambaia, então eu acho que para ele complicou um pouco isso, né? É uma pena. O Júnior, o Pavan chegou a correr, está correndo? Não, o Júnior está parado. Ele estava andando de gol lá em Curitiba, né? No asfalto. E está parado. O Caco? O Caco parou faz muitos anos. E Parou, não acabou não voltando mais. Não, para perder um pouco o fio da meada, né? O cara fica de fora, quando volta é tudo diferente, né? Eu andei em dezembro nas 500 milhas de Londrina com o Álvaro Santos, da Mecânica Santos. O Álvaro. A gente fez terceiro lá na prova, uma prova que larga 35 carros, né? Então foi um resultado bastante interessante também. Nós tivemos também da nossa região o Vaz, né? Que infelizmente morreu prematuramente. O Alessandro, né? um amigão da gente, a gente perdeu ele cedo, de forma prematura, uma pena. Com certeza seria um dos grandes pilotos a nível nacional. Perfeito. Agora, também o que eu vejo assim, que às vezes está faltando na nossa região, porque público com certeza nós temos. Vamos sempre ter público, né? Falta retomar algum autódromo, né? O que acontece, a nossa região aqui é que está sem autódromo. Me parece que teve uma conversa do Cacá Bueno com a prefeita de Camboriú. Isso. E estão vendo alguma coisa, alguma área, mas eu não sei em que pé que está isso, né? Eu teria até interesse em saber, mas não consegui nenhuma informação. Ele tentou, inclusive, Balneário Camboriú, e aí, claro, nossa cidade quase não tem mais uma área possível para fazer esse tipo de Sim, coisa, mas a vizinha né? Camboriú tem bastante, né? bastante área lá, e lá é viável. O automobilismo é muito viável, é interessante. A média de público do Campeonato Catarinense é 10, 12 mil pessoas. Os autódromos ficam abarrotados de gente, familiares acampando e fazendo seu churrasco, assistindo corrida. Tem corrida sábado inteiro, domingo inteiro. Então, continua sendo, para a família, continua sendo algo muito interessante. Eu até imagino assim, poxa, fazendo por exemplo, numa época agora de verão, em Camboriú, aqui na nossa região, imagine quantas pessoas não vão, né? É sempre um atrativo a mais, né? Claro. Eu, Tigrão, o Elcio Luiz, que hoje já está aposentado, e toda aquela turma que tinha o Palito, Pedrazani, aquela turma que tinha na Rádio Camboriú na época, que acompanhávamos algumas dessas provas, meu Deus, era muita gente mesmo. Né? Teve etapa o ano passado em Joaçaba, então a Stock Car correu logo antes do almoço, e à tarde ainda tinha baterias de gol, né? Então, até a gente se organizar, carregar os carros, sair e tal. Eu saí 3 horas da tarde do autódromo e tinha uma fila de gente chegando ainda. Então, é assim em Chapecó, em Lontras, São Bento do Sul. Realmente o público adora a corrida de terra, tem muita emoção. Rodada, batida. Na verdade, às vezes o público torce para ter algum entreveiro, alguma coisa para ele se divertir, né? Perfeito. Agora, uma coisa, Beto, que a gente sempre fica preocupado, né? Você disse, no começo era assim meio amadorzão, tal, cada um tirava o dinheiro do bolso, ajuda de outro daquele, patrocínio para fazer essa estrutura toda. Pois é, patrocínio é a coisa séria do automobilismo, né? Mas se consegue patrocínio, na verdade, mais depende de você fazer um projeto, de você se unir a pessoas sérias que são do ramo, que trabalhem
com afinco para levar o automobilismo para frente. E a partir disso você visita as empresas, você pega um pouco aqui, um pouco ali e tal. Eu ganhei meus títulos todos e, na verdade, eu nunca tive dinheiro do bolso para botar no automobilismo, a não ser quando, no começo, quando era bem amador, né, era barato correr, hoje custa um pouco mais caro, né? Então a gente depende dos empresários, mas as pessoas que eu tenho visitado, eu tenho conseguido apoio, tenho patrocinadores antigos, tenho um patrocinador que está comigo desde 91, outro desde 97, então acho que, na verdade, é assim, ó, é a pessoa se organizar, arrumar um parceiro bom que vai te preparar um carro, que faça toda a parte logística, né? E você corre atrás, e com certeza, visitando os empresários, eles não te viram as costas, não, eles te ajudam. Mesmo porque o patrocínio num veículo desse que vai para competições no estado, ou até mesmo fora do estado, eles estão levando o nome da empresa, né? Estão divulgando a empresa numa determinada região, né? A mídia estadual acompanha bastante o automobilismo, tem programa em rede aberta de televisão, tem programa de rádio ao vivo dentro dos autódromos, jornal, fora toda a parte de internet hoje que já... Divulgação não falta, né? Não, divulgação não falta. Realmente, se o empresário fizer um levantamento do que ele está investindo e o retorno que ele tem, 10, 15, 20 por 1. Perfeitamente. Valeu, olha, esse é o troféu, de uma das suas conquistas, né? Esse é o troféu do campeonato do ano passado, de 2013. Ano passado, 2013, bonito troféu, com as cores de Santa Catarina, inclusive, né? E desse ano é mais ou menos parecido, como é que tá? É isso aí, tá certo? Esse é o atual. É que nós estamos em 2014, o ano passado foi 2013, tá? É o atual, né? O último, né, Alberto? É esse mesmo. Esse é o, tá certo. Certíssimo. Muito lindo mesmo. Esse que você recebeu, então, lá na cidade de Blumenau. E também agradecendo aí, eu gostaria de público até, né, de reforçar isso que o Beto já falou, da importância da Avantes, né, que é teu patrocinador, do próprio Atenir Werner, que é o que tem essa visão, e que possibilitou que você, né, não, vai correr só 2 lá em Lontras, mas de repente viu a possibilidade de ganhar o título, foi para a disputa e graças a Deus conseguiu. Exatamente, o Atenir, ele, o neto dele, o Bernardo Werner também, são pessoas da mais alta estima, são pessoas muito importantes. Bom que ele veio de Rio do Sul para Camboriú, porque soma muito para a cidade, abrindo uma faculdade dessa, quantos empregos, quantos alunos. Então, a gente tem todo orgulho de levar o nome da Avantes sempre para frente, sempre em primeiro lugar, que é o que eles querem e é o que eu quero também. Esse ano, confirmado, vai continuar a disputa? Esse ano a minha equipe fechou com 2 ômegas que vão disputar esse campeonato que eu ganhei ano passado. Então, se eu colocar o terceiro carro comigo andando, eu vou concorrer com 2 pilotos de dentro da equipe, né? Uhum. Então, esse ano eu devo fazer algumas provas de ômega e algumas provas de Opala. Uhum. Campeonato fechado, disputa de título, esse ano não posso. Perfeito. Tá aí. Prazer te ver aqui, Beto. Olha, sinceramente, de coração, você sabe que a gente admira muito e sempre acompanhou essa sua trajetória aí no automobilismo. Grande abraço. Bom, obrigado, Elias. Um abraço para todo mundo. Valeu. Conversamos com o Beto Pruner aqui no programa e muito bom mesmo, né? E tomara, né, que a prefeita de Camboriú, ou mesmo qualquer prefeitura da região, possa avançar mais no caminho de projetar, de fazer, de acontecer um novo autódromo aqui para a nossa região, para que nós possamos ter também novamente, não apenas como disputa, mas também, né, dando possibilidade a que surjam novos valores, novos talentos para divulgar o nome da nossa região, não apenas no estado de Santa Catarina, mas também em todo o Brasil. Muito bom mesmo. Grande abraço, Beto. Estação Entrevista.